Bem, pessoal, qual é o risco do uso do Cialis e Viagra? Pessoas que não têm indicação médica, usam como... O termo que a gente usa é recreacional, né? Porque não tem uma necessidade clínica e médica e acaba ele utilizando. Geralmente são jovens, né? Eu vou explicar para vocês por que isso tem sido muito debatido e quais as consequências para a sua saúde caso você faça o uso dessas medicações sem recomendação médica, né? Em primeiro lugar, é importante você entender que disfunção erétil é um problema de saúde muito mais frequente que vocês imaginam. Para homens acima de 40 anos de idade, alguns trabalhos mostram 20, 25%, né? E a cada década que você vive, esse problema aumenta 10%. Então, realmente, é um problema que essa medicação funciona e funciona muito bem quando indicado pelo médico, né? O que a gente tem visto nos últimos anos, alguns trabalhos norte-americanos colocam quase da ordem de 30% dos jovens abaixo de 30 anos de idade, entre 18 e 30 anos de idade, utilizando essa medicação com a lógica de melhora de desempenho e que isso não é recomendado, né? Vamos lá para vocês entenderem as consequências, né? Primeiro aspecto, essa droga ela funciona mudando o sistema cardiovascular da gente. Claro que ela é segura, eficaz, é testada, né? Mas pessoas que não têm esse problema podem ter algumas consequências. Em primeiro lugar, tem pessoas que têm reação como dor de cabeça. É muito comum atender no consultório paciente jovem. Eu estou fazendo esse vídeo justamente por isso, né? Que queixam. Ah, eu tive uma dor de cabeça muito intensa. Quando você vai conversando, ele fez o uso do Cialis ou do Viagra, jovem, e teve uma dor de cabeça intensa, porque causa vasodilatação e pode dar dor de cabeça. Às vezes pode baixar a pressão arterial. Então o jovem, às vezes, tem uma sensibilidade, pode sentir tontura, a pressão cair. Claro que não é comum isso acontecer, mas pode acontecer, né? A maior preocupação da gente médico, né, são, claro, esses problemas mais graves ou problemas mais sérios que podem ter algum risco, pacientes que não saibam, jovem, toma esse remédio, tem algum risco cardiovascular, mas mais frequente do que isso é a dependência psicológica, ou seja, a pessoa fica insegura se não utilizar. E imagine pacientes com 18, 19 anos fazendo isso, né? Isso eles podem criar uma dependência para o resto da vida dele. Isso tem consequências também. É um remédio como outro qualquer, com seus riscos, suas complicações, suas contraindicações. Imagine alguém com 18, 19 anos, 20 anos, que vai utilizar isso por muitos anos lá para frente. É uma preocupação. Além disso, tem a parte física, que eu falei para vocês algumas, mas também tem a urológica, né? Pode dar uma ereção muito dolorosa, né? Mais intensa do que o normal, porque você utilizou sem indicação. Então perceba que é um remédio seguro e eficaz, um dos mais vendidos no mundo, né? Ninguém questiona quanto a isso. Mas se você faz o uso sem indicação, você está colocando risco na sua vida sem necessidade. Até porque, para essa população entre 18 e 30 anos, que quase 30% utilizam um trabalho norte-americano, vou deixar até na descrição aqui para vocês, é muita coisa. E aí, a grande preocupação da gente, se a gente fala em prevalência e incidência, é o risco dele ficar dependente dessa medicação, uma dependência psicológica. Ele acha que só vai funcionar se ele tomar, e muitas vezes ele pode desenvolver uma disfunção erétil psicogênica, porque fez o uso crônico dessa medicação, tá bom? Então, muita atenção a isso. Não faça uso se não há necessidade. Se você tem mais idade ou tem algum problema de disfunção, se o urologista passou, use sem medo, né? Nesse caso, a gente está colocando para as pessoas que usam de forma recreacional, sem indicação médica, tá bom? Isso preocupa bastante. Espero que tenha ajudado. Abraço.